Olá, vou ler e comentar o artigo de título Colesterol em rações para caçinicultura, de autoria de Peter Cousteau, Peters, Nu e Contara, pesquisadores da INVI Aquaculture da Bélgica. Este artigo ele foi publicado no ano de 2002 na GAA. Vamos dar uma olhada no sumário deste trabalho. Após a introdução, vamos falar sobre fontes e disponibilidade de colesterol em rações para aquicultura. Em seguida, dietas experimentais, cultivos experimentais e resultados experimentais. Conclusões e considerações finais. Vamos para a introdução do trabalho. O colesterol é um composto lipídico presente nas membranas celulares dos animais, sendo também precursor de hormônios sexuais e dos hormônios responsáveis pela muda dos camarões. O colesterol, portanto, é um composto indispensável à vida animal. As membranas celulares vegetais não possuem colesterol, mas fitoesteróis ou fitosteróis, que podem ou não ser convertidos em colesterol pelo organismo animal. Ingredientes de origem vegetal, portanto, não são fontes de colesterol, mas de fitoesteróis. Daí não ser possível a nutrição do camarão marinho com a dieta 100% vegetal, exceto se houver a suplementação da dieta com colesterol purificado. Os camarões marinhos não são capazes de sintetizar colesterol, devendo obtê-lo obrigatoriamente na dieta. O colesterol, portanto, é considerado um nutriente essencial nas rações completas para a caçinicultura. Fontes de colesterol para rações de camarão marinho são as farinhas e óleos de animais marinhos, tais como farinha de peixe e óleo de peixe. Além desses, pode-se também suplementar a dieta com colesterol purificado. A inclusão do colesterol purificado nas rações completas para camarão, entretanto, implica em aumento significativo nos custos de produção, já que o colesterol é um ingrediente caro. Por isso, pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de encontrar ingredientes substitutivos ao colesterol que sejam mais econômicos. Esse artigo apresenta os resultados de um trabalho de pesquisa realizado com o camarão-tigre, o Peneus monodon, no qual se buscou aumentar a absorção e o aproveitamento do colesterol contido nos ingredientes práticos da dieta, com consequente redução ou até não uso de colesterol purificado. Certo? Esta foi a introdução do artigo. Vamos agora para o ponto 2, que fala sobre fontes e disponibilidade de colesterol em rações para caçinicultura. Boas fontes alimentares de colesterol para rações de camarão são farinhas e óleos de invertebrados marinhos, tais como de lula, camarão, vieiras, caranguejos e mexilhões. A principal fonte de colesterol utilizada na produção de rações para caçinicultura é a farinha de peixe. Se considerarmos que a exigência do camarão por colesterol é de 0,25% na dieta, a inclusão regular de farinha de peixe em 35% da dieta atenderia apenas a metade da exigência do camarão por colesterol. Temos agora uma figura, essa figura 1, ela nos mostra o percentual da exigência do camarão por colesterol atendido a partir de diferentes fontes alimentares, considerando aí uma exigência por colesterol de 0,25% da dieta.
Fontes de colesterol: farinha de peixe, colesterol purificado e outros ingredientes práticos, farinha de lula, farinha de camarão e o próprio óleo de peixe. O que esse gráfico mostra é o seguinte: mesmo que se coloque um nível bem elevado de farinha de peixe na ração, por exemplo, 35%, mesmo assim ainda vai haver a necessidade da suplementação com colesterol purificado para se atender à exigência do camarão. Se não se colocar nada de farinha de peixe, o nível de suplementação com colesterol purificado seria ainda maior. Portanto, tem-se aqui um problema, porque o colesterol presente na farinha de peixe não está totalmente biodisponível para o camarão. Ele vai conseguir absorver e aproveitar apenas uma parte do colesterol da farinha de peixe, assim como dos demais ingredientes práticos que porventura façam parte da fórmula, farinha de lula, por exemplo, óleo de peixe. Então, as rações completas para camarão marinho, elas obrigatoriamente demandam, exigem a suplementação com colesterol purificado. Então, digamos que você tenha uma dieta sem farinha de peixe, tá? Os níveis de inclusão de outros ingredientes marinhos, tais como farinha de lula, farinha de camarão e óleo de peixe, devem atender a 30% da exigência do camarão por colesterol. E o que falta para fechar a exigência de colesterol viria do colesterol purificado. Mas isso foge à realidade, porque as rações completas para camarão, elas vão necessitar de algum nível, 10, 15% ao menos, de inclusão de farinha de peixe. Se você tiver a inclusão máxima aqui considerada na figura, 35%, outros ingredientes responderiam por 20% da exigência do camarão por colesterol, e a entrada de colesterol purificado ficaria com 40% do exigido. Resumindo, o colesterol purificado ele vai atender de 40% a 70% da exigência do organismo do camarão por colesterol. As outras entradas, entradas a partir dos ingredientes práticos, vão complementar o que falta para atender o exigido pelo camarão. De tal forma que existe uma dependência, atualmente, das rações completas pelo colesterol purificado, que vai impactar muito os custos de produção. Vamos continuar. Portanto, com apenas a inclusão de farinha de peixe, não é possível se atender à exigência do camarão por colesterol, de tal forma que deve ser incluído outras fontes de colesterol na dieta, como a farinha de lula e colesterol purificado. É comum a inclusão de 0,10 a 0,15% de colesterol purificado nas dietas completas para atender às exigências do camarão por colesterol. Esses percentuais de inclusão de colesterol purificado, embora possam parecer baixos, vão aumentar de modo significativo os custos de produção da ração. Vamos para o ponto 3. O ponto 3 ele trata das dietas experimentais. Vamos dar uma olhada aqui. Para a realização do trabalho foram formuladas e fabricadas 3 dietas experimentais à base de farinha de peixe, farelo de soja e amido de trigo pré-gelatinizado. As dietas formuladas satisfaziam a todas as exigências nutricionais do Pneus Monodon, exceto para colesterol. Temos aqui 2 tabelas.
Nessa primeira tabela, ela nos vai mostrar a composição de ingredientes das 3 dietas experimentais: colesterol menos, colesterol mais e colesterol R. Né? Essas rações elas continham farinha de peixe, farinha de cabeça de camarão, farelo de soja, farinha de trigo, amido de trigo pré-gelatinizado, óleo de soja, alginato de sódio, o aglutinante e premix mineral vitamínico. Para esses ingredientes, os níveis de inclusão nas 3 dietas experimentais foram rigorosamente os mesmos. Quais são as diferenças entre essas 3 rações? Na colesterol menos, não se fez a suplementação com colesterol purificado. Na colesterol mais, se fez a suplementação com 0,18% de um produto que continha 85% de colesterol, de tal forma que a entrada de 0,18% representava a inclusão de 0,15% de colesterol nessa segunda dieta experimental. E na terceira dieta, não se fez a suplementação com colesterol purificado, mas se empregou um aditivo da INVI, que é uma mistura de nutrientes que tem por finalidade obter maior absorção e utilização do colesterol dos ingredientes práticos. Quais são os ingredientes práticos aqui? Fontes de colesterol: farinha de peixe e a farinha de cabeça de camarão. Então a ideia aqui da INVI seria encontrar uma alternativa ao colesterol purificado, esse aditivo, que aumentaria a biodisponibilidade do colesterol presente na farinha de peixe e na farinha de cabeça de camarão. Esta é a tabela 1. Como vocês podem ver aqui, as contribuições da farinha de peixe e farinha de cabeça de camarão para colesterol somadas, elas representavam um nível de colesterol de 0,15%. Considerando que esse colesterol dos ingredientes práticos não é 100% biodisponível, esse nível está abaixo do exigido pelo monodon, pelo camarão marinho, para seu crescimento. Então essa dieta colesterol menos era um controle negativo, porque ela não atendia às exigências do monodon por colesterol. A dieta colesterol mais, ela tinha a inclusão do colesterol purificado, nesse caso 100% biodisponível. Tá? Esse 0,18% do produto representou a entrada de 0,15% de colesterol. Nesse caso, como era 100% biodisponível, já havia a satisfação das exigências do monodon. E no caso da terceira dieta, o aditivo da INVI, ele não contém colesterol. Ele apenas vai atuar no sentido de aumentar a taxa de absorção e o aproveitamento do colesterol da farinha de peixe e da farinha de cabeça de camarão. Visa aumentar a biodisponibilidade do colesterol já presente nesses ingredientes práticos. Esta foi a tabela 1. Temos agora uma tabela 2. Essa tabela 2 é a composição proximal ou centesimal das dietas experimentais. Elas eram praticamente isoproteicas e isolipídicas, 39% e 40% de proteína bruta, 7,2% e 7,4% de lipídios, concentração de cinzas de 8,8 a 9,2, fibra 2,9 a 3,1% e umidade 6,9 a 7,2%. O que diferia
Entre as rações, como a gente estava falando, foram os níveis de colesterol de cada uma. No caso da colesterol menos, a concentração de colesterol era de 0,15%, proveniente apenas dos ingredientes práticos: farinha de peixe, farinha de cabeça de camarão. Colesterol esse que não é totalmente biodisponível. No caso da dieta colesterol mais, além da entrada do colesterol dos ingredientes práticos, esse 0,15%, havia a entrada de 0,15% de colesterol a partir da fonte purificada, totalizando 0,30% de colesterol. E por fim, a dieta colesterol R, aquela que não recebeu a suplementação de colesterol purificado, apenas um aditivo que não continha colesterol, portanto, o colesterol dela era proveniente apenas dos ingredientes práticos, farinha de peixe e farinha de cabeça de camarão, o mesmo nível do controle negativo, 0,15%. Entretanto, o aditivo da INVI, ele tendo com a finalidade de aumentar a absorção e aproveitamento do colesterol dos ingredientes práticos, fez com que a biodisponibilidade do que já havia de colesterol na farinha de peixe e na farinha de cabeça de camarão aumentasse. Consequentemente, os resultados serão melhores, como a gente vai ver a seguir, certo? Este foi, deixa eu ver aqui, não, tem mais algumas coisas para falar aqui. A dieta controle negativo, CL-, não recebeu suplementação com colesterol purificado. Nessa dieta, o colesterol era proveniente apenas dos ingredientes práticos utilizados na mistura, com isso a concentração de colesterol nessa dieta controle era de 0,15%. Na controle positivo, colesterol mais tinha a mesma composição de ingredientes da dieta controle negativo, exceto por ter recebido a suplementação de 0,18% de fonte de colesterol purificado, que representou mais 0,15% de colesterol, fazendo com que a concentração total de colesterol subisse para 0,3%. E na dieta colesterol R também não se fez a suplementação com colesterol purificado, mas foi incluído o aditivo alimentar contendo a mistura de nutrientes com a fórmula proprietária da INVI, com a finalidade de aumentar a absorção e aproveitamento do colesterol endógeno, isto é, colesterol proveniente dos ingredientes práticos, farinha de peixe e farinha de camarão. Nessa dieta, a concentração de colesterol era igual a 0,15%. A concentração de colesterol nas dietas foi determinada por cromatografia gasosa. Agora sim, vamos falar do ponto 4, cultivos experimentais. Vamos ver aqui. 2 cultivos experimentais foram realizados no Centro para Desenvolvimento da Aquicultura em água salobra da Indonésia. O sistema experimental ele era constituído por 9 caixas d'água circulares de 1000 litros. Formavam um sistema de recirculação da água, no qual a água era filtrada continuamente em biofiltro de 1,6 metros cúbicos de volume. A água de abastecimento dos tanques foi captada diretamente do mar, sendo previamente filtrada em filtro de cartucho de 1 micrômetro. Em seguida, a salinidade da água foi reduzida para 25 gramas por litro pela mistura com água doce de poço. Finalmente, a água foi desinfetada pela aplicação de 3 mg por litro de hipoclorito de cálcio e posterior descanso de 24 horas. No início dos testes, os juvenis de pneumonodon de 0,3 entre 0,3 e 0,4 gramas foram estocados nas caixas experimentais na densidade de 20 camarões por caixa. Os juvenis foram mantidos por uma semana para aclimatação antes do início do teste. As variáveis de qualidade de água permaneceram dentro das faixas aceitáveis para a espécie ao longo do trabalho.
Esse foi o ponto 4. Vamos agora falar sobre os resultados experimentais. Vamos ver aqui. A sobrevivência dos camarões ficou acima de 88% em todos os tratamentos. A taxa de crescimento semanal foi de 1,4 gramas, sendo considerada excelente para pequenos tanques preenchidos com águas claras. O FCA variou de 3,1 a 3,9, sendo considerado adequado para camarões alimentados em tanques com águas claras, isto é, sem alimento natural. O crescimento e o FCA foram significativamente melhorados pela suplementação da dieta com 0,15% de colesterol purificado ou a inclusão do aditivo da INVI. Como nós podemos ver aqui nessa tabela, essa tabela nos mostra os resultados de desempenho zootécnico do pneus Monodon após 70 dias de cultivo experimental. Esse foi o primeiro teste. Então a gente tem aqui sobrevivência, peso corporal final, taxa de crescimento, biomassa final e o FCA. Os resultados finais para as 3 dietas, não teve diferença na sobrevivência. O peso corporal final, a taxa de crescimento e a biomassa final, elas foram melhores para os camarões que receberam as dietas suplementada com colesterol purificado ou que recebeu o aditivo da INVI. Vejam, o peso aqui 5,8 versus 7,7, 7,5. Taxa de crescimento, percentagem ao dia 3,1 contra 3,6, 3,5. A biomassa final em gramas 103 versus 137, 133. Então, de fato, a dieta CL- era deficiente em colesterol, embora o nível de colesterol total atendesse ao exigido pelo Monodon. Como esse colesterol não era totalmente biodisponível, a biodisponibilidade era de baixa a moderada, houve deficiência para o colesterol que impactou negativamente o crescimento dos animais. Quando houve a entrada do colesterol purificado ou quando se utilizou um aditivo que fez aumentar a biodisponibilidade do colesterol que já existia na farinha de peixe, na farinha de cabeça de camarão, houve aí satisfação da exigência do camarão por colesterol, os resultados zootécnicos foram claramente melhores. E de igual modo, o FCA, o fator de conversão alimentar, também ele caiu, ou seja, melhorou nas ações que atenderam às exigências do Monodon por colesterol, certo? Esta é a tabela dos resultados experimentais do primeiro teste, um teste que durou 70 dias. O aditivo utilizado na dieta experimental colesterol R, elaborado pela mistura, uma mistura proprietária, portanto secreta de nutrientes, com a finalidade de aumentar a absorção e a utilização do colesterol presente nos ingredientes práticos, foi tão eficiente quanto a suplementação da dieta com colesterol purificado na melhora do crescimento e FCA dos camarões, quando comparado ao controle negativo. A gente tem aqui uma outra figura, é a figura que mostra os resultados do segundo teste realizado com o Monodon. Foi um teste mais rápido, de 56 dias. Apresenta os resultados do primeiro teste, 70 dias, à esquerda. Biomassa de camarão por tanque em gramas. Cada linha dessas representa uma dieta. Em cinza, colesterol menos, vermelho, colesterol mais e verde, colesterol R. À esquerda, o primeiro teste, 70 dias, e eles fizeram uma repetição, né, buscando confirmar, validar os resultados do primeiro teste, um teste mais curto, 56 dias.
apresentados aqui à direita. Então a gente vê claramente que o crescimento, a biomassa final dos camarões nas caixas que receberam o raçoamento com a dieta suplementada com colesterol purificado, linha vermelha, ou com a dieta que recebeu o aditivo da INVI, que aumentava a absorção e aproveitamento do colesterol dos ingredientes práticos, o desempenho, a biomassa final do camarão, ela foi claramente maior, superior, quando comparado aos camarões alimentados com a dieta sem suplementação de colesterol purificado, nem algum aditivo que fizesse melhor uso do colesterol dos ingredientes práticos. Isso foi observado também no segundo teste, né? Tem aí, por exemplo, no segundo teste, a biomassa final dos camarões por tanque em torno de 60 gramas, animais alimentados com a dieta colesterol menos, sem colesterol purificado e sem o aditivo da INVI, enquanto que os camarões da colesterol mais e colesterol R, a biomassa final se aproximando aí de 100 gramas por tanque. Então, os resultados muito claros, muito evidentes. Vamos agora para as conclusões do trabalho. Os estudos realizados mostraram que a concentração de colesterol presente nos ingredientes práticos, normalmente utilizados em rações para o pneus monodon, tais como farinha de peixe, não atendem à exigência do camarão para colesterol. Por isso, a suplementação das dietas completas para a cassinicultura marinha com colesterol purificado em 0,15% ou mais, ou a utilização de um aditivo alimentar que promova uma maior absorção e utilização do colesterol dos ingredientes práticos, é considerada obrigatória para a obtenção de melhores índices zootécnicos, ganho de peso e fator de conversão alimentar. Vamos para as considerações finais. Melhor do que suplementar a dieta artificial do camarão, a ração do camarão, com colesterol purificado, seria encontrar uma forma de aumentar a biodisponibilidade do colesterol existente nos ingredientes práticos utilizados normalmente na elaboração da ração. Estratégia semelhante a essa também poderia ser empregada na nutrição do fósforo em rações para aquicultura, isto é, melhor seria aumentar o aproveitamento do fósforo fítico presente nos ingredientes de origem vegetal do que simplesmente suplementar a ração com níveis mais elevados de fontes minerais de fósforo. Essas estratégias nutricionais, quando bem-sucedidas, contribuiriam na diminuição dos custos de produção das rações balanceadas, assim como na elevação da sustentabilidade ambiental da aquicultura, porque os desperdícios seriam menores. Outra sugestão é desenvolver sistemas de produção na cassinicultura que obtenham maior e melhor uso do colesterol presente no alimento natural. Pessoal, este foi o artigo. Espero que tenha sido de interesse, tá? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a audiência e desejando a todos paz e saúde.